Affect your ego because for a minute. Please don't think anything of it. I'll just take my ego for a walk. Ego, um termo muito usado para personificar a confiança própria, interesses e objetivos de uma só pessoa. Ele é normalmente atrelado a pessoas que só pensam em si mesmos e que não possuem considerações sobre os outros, mas isso não é totalmente verdade. No cenário da ficção, o ego tem várias facetas que abordam o tema de várias formas, porém, em algumas delas, ele pode ser fundamental para a nossa evolução e para a conquista de nossos sonhos, mesmo sendo de uma forma estranha. Vou devorar o Barão! Porém, ainda tem muitas pessoas que não sabem o que é ter um ego bom, muitas vezes sendo arrogantes ou até mesmo demonizando o ego. Opa, meu nome é Blake e hoje eu quero te mostrar como você pode usar o ego como uma ferramenta para você se tornar uma pessoa melhor. Beleza, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que significa ego. Na sua etimologia, a palavra ego, que é em latim, significa literalmente eu. A palavra ego vem tomando outros conceitos com o passar do tempo, até que chegou nesse homem lindão aqui. O nome dele é Freud, eu não sei como se fala, perdão. Ele foi um psicanalista que falava que o ego caracterizava um indivíduo de acordo com as suas relações com a sociedade em volta, junto com as suas próprias crenças e interesses. Ou seja, o ego é nada mais, nada menos o que te define como ser humano, a sua personalidade, os seus sonhos, os seus interesses. Porém, sem ter um controle sobre ele, você pode machucar a si mesmo ou até mesmo as pessoas ao seu redor. Em nossa vida, fomos ensinados que o ego era uma coisa muito ruim, que ter ego era só se importar consigo mesmo e não ligar pra mais ninguém. Aí vem aquelas frases, né? Ai, como você não quer ajudar ele? Ele não sabe, coitado. Ah, mas você é muito egoísta, para de pensar em si mesmo. Ou até, por que tu não divide o seu queijo coalho com seu primo, mesmo que ele tenha se empanturrado de brigadeiro e esteja quase explodindo e não... Bom, essa parte foi muito específica, foi mal. O que eu quero dizer é que o ego em si foi tendo um conceito errado com o passar dos anos, mas com o lançamento de Block, essa forma mudou. Dando contexto, o anime / mangá conta a história desse cara esquisitão aqui. O nome dele é Izagi, e o mangá e / anime também fala sobre o sonho dele de ser o melhor atacante do mundo. Uma coisa interessante da obra é que ela já nos apresenta em um dilema em que o protagonista teve que enfrentar logo no começo do anime. A história começa com o Izagi numa final de um torneio do ensino médio. Ele tá na cara do gol. Se ele fizer o gol, ele consegue entrar nos torneios nacionais e com certeza vai ajudar ele a realizar seu sonho. Porém, ele vê um companheiro de time ao seu lado, tá mais posicionado que ele. Ele vê essa situação e ele fica na dúvida. Será que eu faço gol ou eu passo? Nesse momento, seu treinador grita para ele passar a bola. E com isso ele começa a lembrar que o futebol se joga com 11, que todo mundo é só um time, que o trabalho de equipe é fundamental para um jogo de futebol e que a gente vai ganhar e não eu vou ganhar e ele vai fazer o gol, a gente vai beber champanhe e vai comer sushi. Então, ele passa. Em outras obras, essa atitude que o Izagi teve seria muito benéfica, né, para a história do anime e até para ele mesmo. Relembrando o trabalho em equipe e o amor que os seus colegas de time, que os companheiros de time têm que ter com o outro. Mas nessa cena, isso não aconteceu. Mr. Comédia erra o chute, logo o time adversário prepara um contra-ataque e o time de Izagi perde. Nesse momento, o Izagi fica abalado, chorando sem saber o que fazer, porque, bom, ele perdeu uma das oportunidades que não é fácil de ter de novo. Porém, ele recebe o convite de entrar no projeto criado pela lombriga mais louca do Japão, Jinpachi Ego, que tem o objetivo de criar o melhor atacante do mundo através do egoísmo, e ele aceita. Mas bom, vamos voltar para Freud. Além dele conceituar o ego, ele propôs outros termos que influenciam diretamente sobre ele na psicanálise, tendo dois novos pilares, o id e o superego. O id é o lado dos desejos e sentimentos mais primitivos da pessoa, e já o superego é o eu ideal de acordo com a pessoa. Ou seja, o ideal de pessoa que você acredita ser o certo, que ele é originado pelas suas interações com a sociedade. Basicamente é aquele seu primo que tirou nota 1000 da redação do Enem e vai virar médico daqui 2 anos. Cara chato, aliás. Esses dois novos pilares são essenciais para termos o ego saudável, porém ambas as partes têm que estar em um equilíbrio, senão não conseguimos usar o ego de uma forma que nos ajude de fato. Vou te perguntar uma coisa: quanto tempo faz que você não deu tempo para si mesmo? Um tempo onde você só focou em você mesmo? Uma pesquisa que foi feita com os enfermeiros em um hospital na região metropolitana no Rio de Janeiro, sim, aqui no Brasil, tinha um propósito de mostrar o uso de tempo que eles tinham em fazer as coisas do seu cotidiano, como cuidar de si mesmo, fazer exercícios, estudar, limpar a casa e etc., com relação ao tempo que eles dedicavam ao trabalho, porque caso vocês não saibam, trabalhar na área da saúde não é uma das coisas mais fáceis do mundo não, é o CLT dobro, mano. Os pesquisadores deram uma caderneta para cada participante, que tinham espaços para eles
registrarem suas atividades durante uma semana. No fim da pesquisa, os enfermeiros, ao verem a caderneta, eles tinham um desconforto e até dor física, mesmo não tendo nenhum machucado, porque eles eram revelados sobre a carga de trabalho que eles tinham no hospital e das atividades que envolviam mais aos outros do que a si mesmo. Uma frase de uma das enfermeiras que participou da pesquisa fala muito sobre isso. Eu fui observando que em minha vida tem muito mais de trabalho, acompanhando do cuidar dos outros, e talvez estaria deixando muito coisas minhas para fazer os outros. Sabe, ter ego não é sobre ser um idiotão com todo mundo ou só pensar em si mesmo. A visão demonizada do ego está muito atrelada ao superego, uma visão de você sempre ter que ajudar os outros e de não se importar consigo mesmo. Mas isso vai te destruir ainda mais, e no final você vai estar no mesmo lugar. Pois afinal, ego pode ser um sonho que você quer alcançar, uma ambição. Como por exemplo, voltando pro Blue Lock, o sonho do Izag é o que faz ele entrar no Blue Lock. Treinar que nem um condenado, ser humilhado, ser tacado no chão, ser xingado, ser estrupiado, ser tacado no lixo. E depois de tudo isso, ele ter coragem de gritar pra um bando de homens suado e falar: eu vou devorar vocês. Mano, ele fez tudo isso para um dia se tornar o melhor atacante do mundo. Uma coisa bastante interessante é que quando ele perde o jogo do ensino médio, que ia mudar a sua vida de fato como jogador de futebol, a gente vê ele andando, jogando seu valor como jogador, o quanto ele queria ganhar aquele jogo, e ele desaba. Então depois ele chega em casa e conta pros seus pais que ele perdeu o jogo, que ia virar de cabeça para baixo sua vida. Eles olham pra ele depois de contar essa grande frustração do filho e falam: é foda, moleque, senta aí pra comer. Tipo, o sonho do moleque foi destruído e o pai dele tá tranquilaço, tá ligado? Isso é interessante porque é um lembrete e não importa quem esteja ao seu lado, seja seus pais, amigos ou até pessoas que te apoiam, o seu sonho é só seu. Afinal é isso. Você é o único ser humano da Terra que pode realizar sua própria meta, seu objetivo, e ninguém, somente você. O ego é viver sua vida como protagonista dela, não como um personagem adjuvante vivendo para os outros, sabe? É sobre se amar ao ponto de se olhar para si mesmo e falar que eu sou importante também. Porém, tem o risco de você cruzar o outro lado do ego, que pode destruir tudo que você reconstruiu. Como eu havia falado antes, o id é a parte mais emocional do ego, onde os sentimentos ficam à flor da pele. Quando uma pessoa fica com esse ego predominante, ela pode se autodestruir e até machucar quem está ao seu redor. Você se torna uma pessoa que só se importa consigo mesmo, não se importando com as consequências de suas ações. Acredita que o seu conhecimento ou capacidades são as melhores, e mesmo que às vezes não seja. Um exemplo que eu posso te dar a vocês é um dos personagens mais egoístas e arrogantes do anime de Blue Lock, Shuei Barou. Depois de Izagi entrar no projeto, ele forma uma equipe com outros jogadores para a primeira etapa do Blue Lock, e ele é do time Z. Em um momento do projeto, na primeira etapa, eles enfrentam o time X. Meu Deus, eles tomam uma surra, mas uma surra que, meu Deus do céu, foi até feio. E a maior parte da surra que eles tomaram teve um grande responsável por ela, foi o Barão. Ele é com certeza um dos personagens mais egoístas do projeto, porém ele é muito arrogante também, só se importando quanto de gols ele pode fazer, nem se importando com seus companheiros de time. Ele se importa tanto consigo mesmo que ele se auto-intitula como rei dentro de campo. Porém, isso muda quando chega na segunda parte do projeto. Izagi, ele forma uma equipe de 3 pessoas, com Nagi, outro personagem do bloco, e com Barou, onde eles competem com outros 3 times para se classificarem para a última etapa do projeto. Em sua primeira partida, o Barou continua o seu mesmo modo de jogo. Tudo é ele e nada deles. Só progresso para mim e regresso para vocês. Chegando até a se recusar a passar bola para o seu time, mano, para o seu próprio time. Porém, uma jogada pensada pelo Izagi, Barou se vê obrigado a passar a bola. Então o mundo dele quebra. Até há pouco tempo ele se considerava o melhor em campo, o próprio rei. Agora ele vê que já não é mais aquele jogador que era cheio de ego e cheio de si. Nesse momento, lembra que o excesso do ego pode nos colocar em um pedestal onde não estamos, onde um empurro da realidade pode te fazer desabar. Tá, agora você me pergunta: beleza, Blake, mas como eu posso usar o meu ego para me ajudar a crescer na vida, mano? Bom, primeiro, ter um ego bom é a mesma coisa de ter um equilíbrio sobre si mesmo, sabe? Não se culpe por você dar um tempo para você alcançar os objetivos, sonhos, ou às vezes só passar o tempo com você. Tenta falar mais nãos, com consciência. Diga não pra coisas tipo que não são prioridades naquele momento. E é sério, é experiência própria. Você se sente livre, tá ligado? Quando você tem essa autonomia por si mesmo, sabe? Toda vez que alguém for te pedir alguma coisa e essa coisa não for prioridade, por exemplo, você tá estudando, aí tipo, seu pai chega e fala: filho, eu preciso que você mexa
nas bagulhetes da internet e falar pra eles pararem de me cobrar no Serasa, mano. Sabe, toda vez que isso acontecer, se pergunte primeiro essas duas perguntas. Primeiro, isso é negociável? Então, se hackear o Serasa é negociável, então você faz a segunda pergunta. Isso é uma prioridade pra agora? Se não, mano, fala pro seu pai ir embora e tentar parar de ficar devendo as coisas, mano. Bom, no começo você vai sentir um desconforto, sabe? É normal. Mas com algumas práticas, a sua vida vai se tornar mais saudável. Você vai se sentir mais vivo. E até as relações que você tem com as outras pessoas, mesmo você falando não pra elas, elas podem melhorar mais ainda. Você vai dar mais importância para as coisas que têm mais prioridade. Porém, você tem que entender que ao fazer isso, ao usar o ego de forma certa, tu não é mais especial do que ninguém. Não é sobre o quão você é melhor em relação aos outros, mas sim o quanto você pode ser o melhor para você mesmo. Não é sobre ignorar suas responsabilidades e não se importar com as consequências delas, mas sim ter o compromisso de suas ações e seu controle. No final, não é sobre ser egoísta, mas sim em se autoconhecer. Então é isso. Eu espero que, com todo o meu coração, que você tenha conseguido ter uma nova visão sobre ter ego, né? E eu espero que você consiga usá-lo para se autoajudar. Se gostou do vídeo, é aquele mesmo papo. Se inscreva, comenta o que você achou do vídeo, comente se tem algo a melhorar na parte do roteiro, na parte da minha fala. Dá o like, se você puder fazer tudo isso vai me ajudar muito a continuar o que eu estou começando. Muito obrigado por ter visto o primeiro vídeo, de muitos vídeos que estão por aí, com a graça de Deus. Mas por hoje é isso. Tchau.